Olá, sejam bem-vindos ao Rede na Prática, o seu canal para treinamento de redes. Eu sou o professor Altieri e nesta aula nós vamos falar sobre o comando Show Interfaces, tanto numa plataforma com interface serial quanto numa plataforma com interface Ethernet. Esta aula vai ser dividida em 4 partes. Aqui está a agenda da aula completa, desde objetivo, quais são as características físicas e lógicas de uma interface. Vamos falar sobre informações das filas que aparecem no Show Interfaces, dos contadores qualitativos, de erros, limpeza de contadores e outros comandos Show Interfaces úteis que também estão relacionados com o Show Interfaces raiz. São umas variações deste comando. Eu estou dividindo então em 4 partes. Essa é a parte 1. E nessa parte nós vamos falar do objetivo, características físicas e lógicas e dar aí mais algumas informações. Bem, este é o Rede na Prática. Peço a vocês quem estiver assistindo, que se inscrevam no canal, dê o like lá no vídeo se gostar, marque o sininho para receber novas notificações. Se gostar ou se tiver alguma sugestão de treinamento, alguma dúvida, alguma questão, pode fazer um comentário que eu respondo. Pode compartilhar esse conteúdo com os amigos. E eu vou deixar também aqui o link para um treinamento que já está publicado na Udemy, um treinamento de conceitos básicos de redes, usando a ferramenta Wireshark para analisar aí todas as camadas do protocolo TCP/IP. E dar uma boa detalhada também no Wireshark. Se estiver interessado, clica aqui. Eu vou deixar no final também um atalho para o link, onde tem a descrição do treinamento. Bem, qual que é o objetivo desta aula? O objetivo dessa aula é detalhar o comando Show Interfaces. Muita gente já está acostumada com esse comando, já sabe como que ele funciona, mas tem ali bastante informação, muita informação que é útil e muita coisa que acaba eventualmente até passando batido numa instalação, numa implementação nova, ou até mesmo e principalmente em troubleshootings de problema. Então a ideia aqui é detalhar bem o comando Show Interfaces e depois falar das suas variações, né? Outras variações que a gente tem aí do comando Show Interface. Eu estou usando uma topologia simulada no GNS, essa é a topologia que eu estou usando. E nós vamos focar ali nas interfaces seriais e também num switch que tem configurado, porque na saída do switch ela é diferente normalmente de um roteador. Ok? Bom, então para começar, vamos falar aqui das características físicas e lógicas, inicialmente aí de uma interface serial. Eu vou deixar essa tela aqui, eu não vou falar muito em cima dela, mas fica aí mais para consulta, caso aí no futuro precise ter rapidamente aí um detalhamento do que exatamente a gente está falando, do que exatamente você precisa olhar. Então eu separei aqui em características físicas e lógicas de uma interface, informações sobre filas, que são usadas aí para marcação, priorização e encaminhamento de pacotes, usado principalmente para QoS. Quais são informações ou contadores qualitativos, que mostram aí utilização, basicamente, e finalmente os contadores de erros, que para um troubleshooting são bastante importantes você saber exatamente o que significa cada um desses parâmetros. Então a gente tem aqui de uma interface serial e temos também de uma Ethernet, vou deixar aqui também para consulta, que para ver o que são diferentes aqui as saídas, né? Cada tipo de interface tem um tipo de comportamento e, consequentemente, tem um tipo de saída diferente, uma informação diferente aqui. Provavelmente eu não vou cobrir todos os itens que aparecem no Show Interfaces, até porque são muitas saídas diferentes. Das que estão aqui, eu vou falar de todas, vou explicar cada uma delas o que é, mas pode ser que apareça alguma outra informação em algum outro tipo de interface que não estamos cobrindo aqui. Se tiver dúvida, pode ou fazer um comentário ou mandar um e-mail para o redenapratica@gmail.com. Bem, prosseguindo então, nós vamos falar agora das características físicas e lógicas de uma interface serial. Para isso, eu vou usar aqui a minha topologia, vou alternar aqui para o GNS3. Essa aqui é a minha topologia, eu tenho aqui uma matriz conectada com 3 filiais. E eu vou olhar
dentro deste roteador aqui, por enquanto, né? Que é o roteador 2, quais são as informações que a gente vai ver aí no nosso comando show interfaces. Bem, então aqui está a minha console do meu roteador 2, da matriz, para a gente fazer aqui os comandos, acompanhando ali junto com a apresentação, o que a gente vai ver aqui. Então, só para começar aqui a explicação, para quem talvez não tenha contato com o Cisco, sabe, se eu colocar o comando shint serial S2/0, já faz aí o comando completo, certo? Ao invés de eu fazer o comando todo. Eu posso também colocar iniciais com o tab e ele vai completar aí. Mas o que é importante aqui para a gente, né? Primeira informação que ele me dá. Ele fala se é serial, que status que ela está e se o line protocol, qual que é o status que ele está. O que quer dizer isso aqui? A primeira informação me diz se a interface está administrativamente ativa ou administrativamente desativada. Fica admin app, admin DAO ou app. Normalmente esse vai ser o status aí que a gente vai ver. Então se eu pegar aqui uma outra serial, por exemplo, serial 2/1, vai falar aqui que está administrativamente down. A segunda informação fala se a interface, se o protocolo da interface está app ou não. Nesse caso aqui eu tenho uma interface que está falando HDLC e ela tem que ter subido aí o protocolo físico com o modem, por exemplo, ou com o próximo hop. Se for uma interface Ethernet, por exemplo, se eu fizer esse comando aqui na minha fast 0/0, ele vai falar que ela está app, porque eu ativei ela, eu dei um no shutdown lá na interface, e o line protocol diz se ele está, o protocolo dessa minha interface está falando com o protocolo de uma outra interface. Por exemplo, um PC, ou por exemplo, um switch, ou por exemplo, outro equipamento de rede. Então vai estar sempre a interface app, ou administrativamente app, ou administrativamente down. E o protocolo vai estar up ou down. Tem algumas outras variações. Pode estar em loop, pode estar disable, mas o mais comum vai ser estar up ou down o line protocol. Próxima informação que a gente tem aqui é o hardware. Nesse caso aqui na minha interface FAST, eu tenho hardware AMD FE. Ele fala qual que é o tipo de hardware, qual que é o tipo de interface que está instalada fisicamente no meu equipamento. Olhando aqui a serial 2/0, a gente vai ver que é um hardware tipo M4T. Se eu fizer show int E1/0, vou ver aqui que é um outro tipo de hardware que está configurado nela. Próxima informação que a gente tem aqui, está destacado aqui de uma cor diferente, porque isso só tem interfaces Ethernet. É o que? O endereço MAC address. Então eu tenho aqui qual que é o endereço MAC address da minha interface Ethernet. Na FAST eu tenho aí também o MAC address dela. Vocês vão ver aqui que numa interface serial eu não tenho não tenho essa informação porque a interface serial não tem um MAC address configurado. Próxima informação que eu tenho, description. Description é um campo de texto livre que eu posso escrever o que eu quiser na interface. Eu dou lá o comando description, escrevo alguma coisa que me diga de alguma forma o que está conectado ali. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, show interface na fast 0/0, tem um outro description aqui, que é conexão com switch 2. Lá na minha Ethernet 1/0, conexão com a rede de gerência. E por aí vai. É um texto livre que eu coloco para eu saber onde está conectada essa interface. Próxima informação, o endereçamento na camada internet, olhando no modelo TCP/IP, que é basicamente o endereço IP. Pode ter algum outro endereço configurado aqui também, mas o 99,9% das vezes vai ser, obviamente, o endereço IP da interface. Falando lá qual que é o endereço IP que está configurado e qual que é a máscara de subrede em formato decimal. Se eu olhar aqui na minha fast 0/0, por exemplo, eu tenho aqui 9268.030/24. Na minha serial, eu tenho 9268.100.5/30. Esse assunto de endereçamento IP está coberto também no meu treinamento, que eu já passei o link, está aí na descrição
do vídeo, ok? Próxima informação, MTU. O MTU que está configurado ou o MTU default da interface. Normalmente é o default da interface que dificilmente a gente mexe nisso. Nós temos aqui o MTU 1500 bytes, que é o default da interface. É alterável em alguns tipos de interface, por exemplo, no meu caso aqui na Ethernet eu não consigo mexer nisso, mas na serial eu consigo alterar o comando MTU. Próxima informação é o bandwidth. O bandwidth é baseado na banda configurada da interface, ou na velocidade, como eu preferir. Mas o bandwidth é baseado na banda que está configurada. Nesse caso aqui, uma serial T1, então ele entende que essa interface tem 1544 kbits ou 1,5 megabits. Na minha interface FAST, ele vai dizer que ela é 100.000 kbits, ou seja, 100 megabits. E na minha interface Ethernet, ele vai dizer que é 10.000 kbits, ou 10 megabits. A próxima informação é o delay. O delay é um parâmetro administrativo atribuído a uma interface, no caso aqui pela Cisco. Não quer dizer exatamente que esse é o delay da interface que está configurada, mas é o delay que a Cisco padronizou para cada tipo de interface. A gente vê que, por exemplo, na interface serial, ele diz aqui que é 20.000 microsegundos. Sempre vai estar falando aqui em microsegundos. Então são 20.000 microsegundos ou 20 milissegundos. Se eu olhar aqui na minha interface Ethernet, ela vai dizer que é 1.000 microsegundos ou 1 milissegundos. Se eu olhar aqui na minha interface Fast Ethernet, vai dizer aqui que é 100 microsegundos e por aí vai. Esses parâmetros, o bandwidth e o delay, eles são utilizados normalmente para cálculo de roteamento, para protocolo de roteamento, para definir qual que é a melhor rota. O EIGRP, por exemplo, que é um protocolo usado aí nos roteadores da Cisco, protocolo de roteamento, ele usa essas duas informações, entre outras, para calcular qual que é o melhor caminho. Se eu tenho dois caminhos para um mesmo lugar, se o bandwidth for melhor por um, eu prefiro esse caminho. Se o delay for melhor por um caminho, eu prefiro esse caminho e digo que ele é melhor nas minhas decisões de roteamento. A próxima informação que a gente tem aqui é a informação de reliability, ou de confiabilidade da interface. Tanto esse quanto os dois próximos parâmetros, eles estão expressos em um número de um total. Então aqui ele fala que a confiabilidade dessa interface é 255 de 255, ou seja, ela é totalmente confiável. Para facilitar isso tudo, eu criei um Excel que faz aqui uma regra de 3, que diz aqui dentro de uma interface qual que é a carga dela ou qual que é o reliability dela. Então, se a gente olhar aqui no na nossa interface, deixa eu pegar aqui minha interface serial, ela tem tráfego, ela diz aqui que o TX-load dessa interface, ou seja, a taxa de transmissão dessa interface, ou a utilização de saída da interface, vamos falar assim para ser mais claro, é de 153 de 255, onde 255 é 100%, 153 é quanto? A gente coloca aqui 153, que significa que essa interface está com 60% de utilização. Então, voltando, recapitulando, reliability é a confiabilidade da interface, ou seja, o quanto ela é confiável para eu enviar informação por ela ou não. E aí ela vai decrementando de acordo com o que vai acontecendo aqui no meio. Então, se ela começa a ter algum problema, se ela começa a cair essa interface, começa a ter algum problema, o reliability vai caindo aí em relação ao 100%. Ele começa no 100% e vai diminuindo. O TX-load é a capacidade de transmissão dessa interface em percentual. Então, de 255, onde 255 é 100%, eu estou com 153 e eu estou então com 60% de utilização. E o RX-load é quantos por cento que está de utilização de recepção ou de carga recebida na minha interface. No caso aqui, como é 144, se eu colocar lá no meu Excel, eu estou fazendo uma regra de 3 aqui, tá? Ele me diz que a utilização é 56. Essas informações também podem ser utilizadas para o protocolo de
roteamento para definir a melhor caminho, ok? Próxima informação que a gente tem aqui é a de protocolo físico, ou o encapsulation que eu estou utilizando para falar com o outro lado. No caso aqui eu tenho uma interface serial, do outro lado eu tenho um roteador, o meu protocolo, que está falando aqui é o HDLC. Eu tenho aqui também, se eu olhar por exemplo na minha Fast Ethernet, o encapsulation é ARPA. Próxima informação que a gente tem aqui é a informação de loopback. Normalmente vai estar loopback not set. Essa é uma informação lógica, uma configuração lógica que eu posso fazer aqui no meu equipamento. É como se eu pegasse aqui o TX e o RX da minha interface e ligasse um no outro. Então essa interface, se eu colocar ela desse jeito, ela vai subir, ela vai ficar ativa mesmo sem ter nada conectado nela. E pode ser usado aí para, por exemplo, se eu fizer configurar um protocolo de roteamento e quero uma interface ativa para cálculo de banda, cálculo de melhor rota, coisa assim, ou eu preciso divulgar essa rota de alguma maneira e não tenho como, eu subo a interface colocando loopback. Eu simplesmente entro na configuração da interface e digito lá loopback, ativo ele, loopback on, acho que era esse o parâmetro, e aí eu vou ativar o loopback nessa interface e ela vai subir. Só que ela não vai estar trafegando com o outro lado. Se o loopback estiver setado, eu não vou falar com um next hop, com o outro lado por essa interface. Então, só fique atento caso alguém tenha habilitado esse comando nessa interface, pode dar algum tipo de problema. Keep Alive. Keep Alive são pacotes que são enviados periodicamente para validar se a interface está app ou não. Então o roteador fica mandando lá a cada 10 segundos, nesse caso aqui, um pacote de Keep Alive para dizer se está ativo ou não o outro lado. A, e aí a próxima informação aqui é o tempo, né, do Keep Alive, dizendo se ele está ativo ou não. Próxima informação é o Restart Delay. No caso, o Restart Delay, ele só tem em interfaces seriais. Então, eu vou chamar aqui uma interface serial para a gente ver que existe essa informação. Start Delay. O Start Delay é uma configuração que a gente coloca na interface para dizer assim, depois de quanto tempo sem receber o Keep Alive, eu vou considerar que essa interface está down ou não. No caso aqui é 0 segundos. Se eu não receber o Keep Alive, coloco ela em down. Se eu quiser, por exemplo, que uma interface demore um pouco mais para ir para down, eu posso aumentar aqui o meu Restart Delay. Então eu posso, por exemplo, colocar 20 ou 21, sei lá. Então eu vou precisar de 2 Keep Alives perdidos para que essa interface seja considerada down. E por aí vai. Assim como o Keep Alive, o Restart Delay também é configurável. Ok? O default está aqui está no default, que é 0, mas eu posso configurar esta informação. Próxima informação, e aí eu tenho ela somente em interfaces Ethernet, por isso que está de outra cor aqui. Então eu vou chamar de uma interface Fast, para ver quais são os parâmetros que a gente tem aqui. Então, o parâmetro de Speed, né, vou começar por ele. O Speed me diz qual que é a velocidade que está ou default ou que está setada essa minha interface. No caso aqui, ela está setada em 100 megabits por segundo. Então, se eu chamar aqui a minha interface, estava olhando a minha interface FAST 0/0, se eu olhar aqui a 3/0, ela está setada em 10 megabits por segundo. Enquanto que a outra interface, a FAST 0/0, está setada em 100 megabits por segundo. E a outra informação que a gente tem é o duplex. Se o duplex está habilitado, o full duplex, ou se está em half duplex. Se eu olhar aqui a minha interface 3/0, por exemplo, ela está em half duplex. Quando eu tenho uma interface em half duplex, significa que eu estou usando um meio único para transmissão. E, nesse caso, eu posso ter colisões. Então, fiquem atentos para esse parâmetro. Ok? E a próxima informação é a informação sobre o tipo de ARP que essa interface está utilizando. Vai aparecer sempre quando for interface Ethernet. E, via de regra, o ARP type vai ser o ARPA. Próxima informação é o ARP timeout. O que quer dizer isso? É quanto tempo, depois que eu colocar depois que tiver uma entrada ARP, né, na minha tabela ARP, quanto tempo que ela vai
ficar lá. Então ele fala que é 4 horas. Se eu fizer aqui um show IPARP na minha tabela, ele vai mostrar uma informação que é o age, em minutos. Então ele vai falar que há quanto tempo que uma entrada está na minha tabela e ele vai ficar aqui até completar as 4 horas, ou seja, 240 minutos. Se eu não tiver nenhum tipo de clear nessa interface ou no equipamento, ele não resetar ou nada acontecer, ele vai ficar aqui até completar os 240 minutos. Aí ele some da tabela e volta assim que tiver uma nova solicitação para esse IP. Fiquem atentos a isso também, porque é um ponto que pode eventualmente ter algum problema. Se eu tiver algum tipo de configuração dinâmica na minha rede, ou um balanceamento, ou uma interface, um equipamento, né, uma interface de um equipamento, ou um equipamento que é flutuante, ou se eu eventualmente no meio da minha operação precisei trocar o IP de um servidor, habilitei um servidor em um outro local, pode ser que eu demore para chegar nele, porque a tabela ARP já aprendeu aqui há bastante tempo, é um problema bastante comum. Fiquem atentos a isso. A próxima informação é o last input. O last input diz o seguinte: há quanto tempo que não entra nenhum pacote por esta interface? No caso aqui faz 45 segundos que não entra nenhum pacote nessa interface. Ele mostra aqui no formato hora, minutos e segundos. Ou never, né? Deixa eu ver uma interface que esteja down aqui. Interface Ethernet 1/3. A minha interface Ethernet 1/3, o input é never. A próxima informação válida é a de output, que é o mesmo formato, hora, minutos e segundos, e fala aqui qual que foi a última vez que eu enviei algum pacote por essa interface. Se eu olhar lá, por exemplo, de novo, minha interface 1/3, vai dizer aqui que never. Nunca saiu nada porque essa interface está administrativamente down. A próxima informação que a gente tem é o output hang. O output hang normalmente vai estar never. Eu vou dizer para vocês que eu nunca vi isso aqui diferente disso. E a explicação que tem na Cisco é que é o número de horas, minutos e segundos, ou never, desde a última vez que a interface resetou por um tempo muito longo de transmissão. Nunca vi isso acontecer, mas se começar a aparecer alguma informação como essa aqui, fiquem atentos, pode ser algum problema de cabeamento, algum problema com a interface do outro lado. Ok? E finalmente aí a última informação que a gente tem, que a gente vê somente nas interfaces seriais. Vou chamar aqui interface serial. Serial 2/0. É a informação, isso falando aqui dentro de características físicas e lógicas, né? A informação que fala que são 5 siglas, né? 5 acrônimos aqui, que se tiver tudo bem vai estar assim, tudo up. Se tiver alguma informação down, precisa entender aí o que está acontecendo, provavelmente algum problema de comunicação entre a sua interface serial e o seu próximo equipamento. Então a gente detalha aqui o que é a sigla. Então lá são 5, né? A gente viu essas 5 siglas aqui, vou voltar lá. DCD, DSR, DTR, RTS e CTS. E aí a gente tem outras duas siglas, né, que nessas explicações sempre aparece, que é o DCE e o DTE. O DCE, que no nosso caso é o modem, e o DTE é o roteador. O DCD, e aqui está o acrônimo dele, né, que é Data Carrier Detect, diz que o modem está enviando uma portadora ali no meio físico para transmissão de dados. O DSR diz que o modem está pronto para sinalizar, o DTR diz que o roteador está pronto para sinalizar. O RTS informa que o roteador está sinalizando que quer enviar dados e o Clear to Send, o modem informa que o roteador pode enviar dados. Então aqui é uma troca de informações que tem aí entre o roteador e o modem, ou o roteador e o equipamento no outro lado, né, que pode ser o MUX da operadora, o equipamento da operadora, que diz ali que status que está essa interface. Se tiver algum DAO, tem alguma coisa errada. Pode até ser um pino lá do seu cabo RS-232 que está com problema. Ok?
Bom, praticamente aqui a gente encerra a parte que a gente tinha aqui para falar de características físicas e lógicas de uma interface serial. Obrigado por assistir até aqui. E estou postando essa aula agora. Na parte 2 dessa aula, no final dela, eu devo colocar lá uma promoção lá para o meu treinamento. Vou dar um desconto no treinamento para os primeiros que assistirem a aula, a parte 2 desta aula. Eu vou dar lá um desconto no final da aula. Ok? Muito obrigado por assistirem, obrigado por estar conosco. Espero vocês na próxima aula. Até lá!